Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Está no ar e começamos agora, irmãos, revelando o verdadeiro Evangelho segundo as Escrituras, tá? E o tema de hoje, irmãos, para dar continuidade a esse terceiro vídeo, sobre a questão do inferno, sobre o inferno. E como eu já falei, irmão, a respeito do pastor Otton, né, o guia cego. Porque, irmão, o pastor Otton, ele anda estudando livros de quem já morreu. Por exemplo, os livros do pastor Billy Graham, né, esqueci o nome. Então, ele anda estudando livros e despreza os conhecimentos de Deus, da Bíblia. Então, ele lê mais livros, ele vai mais por livro, por tradição de homens. Então, olha só, irmão, veja só o que ele diz aqui. Preste bem atenção. Ele diz, a nossas tradições Hades como inferno. Então, ele está dizendo que a tradição deles, né, que a tradição deles, aqui a teologia, tem Hades como a palavra inferno, né? Que na verdade é verdade, né? Inferno, Hades, significa Hades, que é o nome assim, Hades, né? Significa inferno. E inferno significa lugar da habitação dos mortos. Habitação dos mortos. Ele diz, o Hades não é ainda um lugar de tormento, tá? Como eu já provei para os irmãos, que o Hades é um lugar de tormento. Como Jesus conta a passagem do rico e Lázaro, né? E o pobre, né? O rico ali sofrendo o tormento daquele calor, porque ali, irmão, é uma palavra real. E eu vou trazer para vocês, irmão, o que Jesus fala sobre suas palavras. Será que é apenas palavra? É apenas uma ilustração? Não, irmão. Eu já declaro para vocês que não é só apenas palavra, é uma ilustração para poder, não. Vou revelar para vocês, irmão, o que esses homens não revelam para vocês, tá? Tá, sua irmão? Ele diz que a Bíblia chama o verdadeiro inferno de segunda morte. Bom, irmão, a Bíblia não diz assim. O inferno é a segunda morte. Você não vai encontrar na Bíblia essa passagem, tá? Mas eu quero declarar para vocês, irmão, que o inferno é o próprio diabo. E o próprio diabo é o inferno e ele é a segunda morte que será destruída, tá? E o diabo, ele habita no profundeza do abismo, ele habita no abismo, no lugar onde habitam os mortos, tá? Olha só, irmão, ele diz que o anticristo e o falso profeta serão jogados no lago de fogo, né? Ele diz que o verdadeiro inferno seria o anticristo e o falso profeta. O inferno já foi inaugurado? Existem pessoas ou demônios lá? Essa foi uma pergunta enviada por um nobre irmão meu no Instagram, e eu pretendo respondê-la em duas partes aqui. A dúvida do nosso querido irmão é se atualmente existem pessoas ou até mesmo demônios no inferno. A minha resposta simples e objetiva para essa pergunta é não. Atualmente, não. A Bíblia chama o verdadeiro inferno de segunda morte. Os textos que comprovam essa doutrina é Apocalipse capítulo 19, versículo 20, que dizem que as primeiras pessoas a serem lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é uma referência ao verdadeiro inferno, seria o anticristo e o falso profeta. Por isso nós dizemos na teologia que o inferno ainda não foi inaugurado. As primeiras pessoas a serem lançadas no verdadeiro inferno, que é o lago de fogo e enxofre, seria o anticristo e o falso profeta, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então, resumindo, loucura, sabe, irmão? É uma loucura muito terrível desses pastores que estudam a tradição, que estudam livros
de quem já morreu, de pastor que morreu e não sei quem. E é por isso que erra tanto assim, tá, irmão? Então vamos aqui, irmão, para a grande verdade, olha só. Então eu quero dizer aqui, pastor Otton, tá? Se você acha que o inferno é verdadeiramente o falso profeta e o anticristo, então escuta só o que eu vou revelar para você, pastor Otton. Amados irmãos, a Bíblia diz que virá para a terra 3 espíritos imundos, que entrará no falso profeta, entrará na besta, tá? 3 espíritos imundos. E esses 3 espíritos, irmão, imundos das trevas, do inferno, são anticristo. Então, pastor Otton, os anticristos são os próprios anjos caídos. Então eu quero declarar para você, pastor Otton, que o inferno é os próprios anjos caídos e o próprio diabo. Então eu estou declarando para você, pastor Otton, que o inferno existe e tem pessoas também no inferno, que eu vou trazer depois, irmão, depois toda a revelação, o mistério que vocês nunca ouviram, que pessoas estão lá no Hades, no inferno, junto com o diabo, com os anjos caídos, tá? Então, pastor Otton, se você acha que inferno o verdadeiro inferno é o anticristo e o falso profeta, na verdade eu já declaro para você, pastor Otton, que é realmente o anticristo é o inferno, que vocês chamam de anticristo, né? Esses homens aí. Os anticristos, pastor Otton, são os anjos caídos, tá bom? São os anjos caídos, são chamados de anticristo, que virão para a terra, tá, pastor Otton? Então, pastor Otton, esses espíritos anjos caídos, os anticristos, espíritos imundos, eles entrarão no falso profeta, esse anticristo. Mas outro anticristo, que é espírito imundo, entrará na besta. Tá? São 3 espíritos imundos, anticristos, que virão para a terra para se apossar de um homem, para trazer a destruição. Então vamos aqui, irmão, para você ver aqui a grande verdade que eu estou falando. Primeira epístola de João 4, tá? 4. Versículo 3, que diz assim, irmão: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens. Veja aqui, pastor Otton. Então, uma pessoa que não confessa Jesus, que não quer de maneira nenhuma, que defama Jesus, que xinga Jesus, xinga Deus, essas pessoas estão com o espírito do anticristo, está com o espírito imundo, espírito, anjos caídos. Então, os espíritos anjos caídos, eles não confessam Jesus. Então eles vão predominar a mente da pessoa, o corpo da pessoa, para a pessoa não confessar a Jesus, tá? Então tá aqui, pastor Otton, eu revelando para você quem é o anticristo. Os anticristos são os espíritos das trevas, do inferno, anjos caídos. Veja mais, pastor Otton, aqui. Né? Veja mais, pastor Otton, aqui, ó. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, tá, pastor? Do anticristo, tá? A respeito do qual tendes ouvido, que vem e pressentemente já está no mundo. Então está aqui, meus amados irmãos.
os espíritos, os anticristos do inferno, os anjos caídos, os espíritos dos erros, já vieram para a Terra nesse fim dos tempos e já está predominando muitas mentes de cristão, muitas mentes também do povo deste mundo. Então olha aqui, irmão. O versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então toda pessoa que não aceita o que vem da Bíblia, toda pessoa, pastor, que prega outras coisas de livro de pastores que morreram ou de pastores que ainda vivem, que pregam coisas desses livros e desprezam o que está aqui, eu quero declarar para vocês, irmão, que esses pastores como Otto estão com o espírito do erro, com o espírito dos anticristos, tá? Então você veja que o pastor Otto diz que inferno não existe. Que, irmão, que bagunça é essa, irmão? Ninguém mais lê mais a Bíblia, ninguém quer mais ler a Bíblia, tá? Então, irmão, aonde é que está na Bíblia, irmão, que inferno não existe? Então você veja o que esse pastor Otto faz por causa de livro, de 8 livros que edificaram ele, e agora está pregando outros evangelhos. Muito terrível, tá? Então tá aqui, irmão. Já revelei para vocês aqui, tá bom? Já revelei para você aqui o grande mistério. O anticristo são os próprios anjos caídos. E os próprios anjos caídos é o inferno. E eles habitam na profundeza da terra, lá na habitação dos mortos. Porque os anjos caídos, o diabo, já estão mortos para Deus. Por isso que eles habitam lá na profundeza da terra, lugar chamado habitação do morto, chamado além, tá, irmão? Chamado além, que é na profundeza da terra, onde estão as almas, aqueles homens perversos, maus, que causaram terror na terra, eles desceram ao além. E isso eu vou trazer para vocês, tá, irmão? O além significa o Hades, o inferno, habitação dos anjos caídos, do diabo e dos que foram para lá, tá? E isso eu vou trazer, irmão, depois para você a prova, tá? Que tem pessoas no inferno, no Hades, tá? Na habitação dos mortos, tá bom? Vou trazer para vocês essa prova, da qual o pastor Otto não conhece a Bíblia e não entende nada da Bíblia, por viver em livros e tradição de teologia, tradição de homens e histórico que tem por aí, tá? Então a única regra de fé do verdadeiro cristão é somente a Bíblia e mais nada, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos, em nome de Jesus. J'étais proche, il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne
soki nazangi nazali susu nelo côté babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels